capítulo de número 12, versículo de número 12 até o versículo de número 31. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 12 a 31. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprova. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a isso damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestidos de expressão. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja divisão do corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado com ele, todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabelecidos Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de homens. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Quantos querem lá comigo ainda esta noite? Bendito Deus. Ainda estamos diante da tua presença. Está diante de nós a revelação da tua verdade. Está aqui diante de nós a Bíblia, a palavra sagrada. Pedimos que esta noite faça o Espírito Santo compreender a cada um de nós a revelação da Bíblia, das sagradas Escrituras, que possamos entendê-la, que possamos compreendê-la e, consequentemente, Senhor, obedecer a tua vontade. Senhor, abençoe o teu povo, abre a mente, o coração, que a palavra seja aplicada esta noite a cada pessoa, a cada crente, a cada servo, a cada um dos teus filhos. Continue conosco esta noite, Senhor, que qualquer pensamento contrário seja submisso à tua palavra, seja cativo ao domínio da tua palavra esta noite. Que a palavra tenha primazia, Senhor, em nossos corações esta noite, e que ela cause um efeito extraordinário, rejuvenescedor, um efeito renovador, um efeito transformador
irmãos, eu quero esta noite compartilhar com os irmãos com brevidade um tema que precisamos falar com os irmãos esta noite: a unidade dos membros no corpo de Cristo. Eu estava relutando em falar sobre esse texto, mas no domingo, no último dia da festa ali em Ebenezer, quando um dos nossos irmãos que se congregavam ali em Ebenezer saíram para se congregar em Cali, o irmão dirigente deu oportunidade a ele. E ele abriu a Bíblia no Salmo 133. Quando ele abriu a Bíblia no Salmo 133, Deus levou a 1 Coríntios 12 em diante. E eu senti que Deus queria para me tratar com os irmãos sobre esse texto hoje à noite. Amados irmãos, a igreja em Corinto era uma igreja cheia de muitos problemas, independentemente do nível espiritual da igreja. A igreja era uma igreja ordeira, uma igreja que vivia na dimensão do Espírito. Porém, ela tinha alguns efeitos gritantes. É que esta igreja tinha 3 tipos de cristão. Tinha o cristão natural, o cristão carnal e o espiritual. Esta igreja tinha 4 tipos de grupos que operavam nesta igreja. Era o grupo de Paulo, o grupo de Cefas, de Apolo e de Jesus. O pior dos 4 era o grupo de Jesus. Então existia um partidarismo na igreja. Quando eu participei de um congresso em 1985, lá no Rio Central, eu nunca me esqueci de uma mensagem que o pastor Idecaso Pacaíno pregou naquele grupo. Ele disse que a igreja ela tem 4 tipos de cristão. O primeiro é o cristão reformado. Segundo é o cristão deformado. Terceiro é o cristão conformado. E o quarto é o cristão transformado. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Paulo ele começa a descrever a unidade orgânica da igreja, ele usa como base da sua mensagem o corpo humano. Ele usa o corpo humano. E nessa linguagem metafórica de Paulo, usando o corpo humano como figura e base da sua mensagem, ele divide o corpo humano em membros específicos, membros que fazem parte deste corpo humano. Ele começa a dizer o seguinte: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de seu Espírito. Primeiro Paulo começa usando uma figura de povos com culturas diferentes, e ele diz que em Cristo todos nós fomos batizados. Aí ele vai dizendo B, A, B, C, D, E. Então Paulo começa usando esta figura no corpo de Cristo. Como é difícil se unir grego com judeu. Como é difícil unir-se bárbaro com escravo.
mas em Cristo eles são um. Em Cristo eles são um só povo. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo vai mais em frente e começa a dizer assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então o corpo, ele não se constitui com um só elemento, ele se constitui com o corpo com vários elementos. E esses elementos, eles são diferentes um do outro, mas eles têm a mesma essência que o corpo precisa. Tem a mesma essência, mas eles são diferentes. E veja que o Senhor, ele faz alusão a essa diferença quando ele diz o seguinte, o versículo de número 18, ele diz assim: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Deus colocou cada um membro diferente um do outro no corpo,